Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, o livro de Êxodo. E o tema de hoje é a mudança de planos, é a parte de quinta-feira. Mas antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Na parte de quinta-feira é a mudança de planos. Eu vou fazer um breve resumo da parte de quarta-feira, do nascimento de Moisés. Vocês lembram que eu falei para vocês? Moisés nasceu e sua mãe escondeu ele por 3 meses. Não podendo esconder mais, a sua mãe fez um cesto de junco, colocou betume e piche e colocou Moisés no rio Nilo. E Deus foi guiando Moisés até a princesa, né? Quando o cesto chegou ali onde a princesa estava, a princesa falou para uma das suas escravas lá pegar o cesto. E ela foi lá e pegou e trouxe para a princesa. Quando a princesa abriu, era um menino dos hebreus. E ele estava chorando muito, ele estava com fome. E a sua irmãzinha, a Miriam, ela tinha observado de longe o cestinho no rio Nilo. E quando ela viu que estava com a princesa, ela chegou e falou assim para a princesa: olha, você quer que eu chamo uma mulher hebreia para dar de mamar para a criança? A princesa falou sim. E Miriam foi, trouxe a mãe do menino. E a princesa deu o menino para a mãe e falou assim: olha, você vai alimentar ele, vai cuidar bem dele. A hora que ele estiver bem grandinho, você traz ele de volta para mim. E a mãe de Moisés cuidou dele. E ele cresceu, ficou bem grandinho. E a mãe de Moisés levou para a princesa de novo no Egito. Moisés ele foi criado no Egito. Moisés pegou a educação egípcia, aprendeu tudo dos egípcios. Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés. Que plano que é esse? É na parte de quinta-feira, que é a mudança de planos, que está aqui em Êxodo capítulo 2, do verso 11 a 25. Que diz assim: que fatos ocorridos rapidamente mudaram toda a direção da vida de Moisés. Que lições podemos aprender dessa história? A história aqui em Êxodo capítulo 2, verso do 11 ao 25, Moisés já era homem feito. Moisés já estava adulto e Moisés era um príncipe do Egito. Os egípcios estavam preparando Moisés para ser um faraó, para Moisés governar o Egito, cuidar do Egito. Mas esse não era o plano, não era plano de Deus para Moisés. Moisés, sendo já um príncipe, ele foi visitar a obra para ver como é que andava a obra. Essa era uma função de um príncipe. E quando Moisés chega lá, ele começa a ver o povo de Israel sendo maltratado. Moisés viu que os egípcios colocavam ele em trabalhos pesados, os israelitas. E quando Moisés olha para o lado, ele vê um egípcio batendo um israelita. Aí Moisés, ele olha para um lado, olha para o outro, sem que ninguém veja ele. Vai lá, matou o egípcio e Moisés enterra o egípcio na areia. Porque ele viu que estava maltratando os israelitas. Aí no outro dia Moisés volta para a obra de novo. Aí ele vê um israelita maltratando o seu próprio patrício, que é do seu povo. E Moisés chega para aquele que estava maltratando, diz assim: por que você está maltratando ele? Aí o israelita responde assim: quem foi que colocou você como nosso líder e nosso juiz?
Você vai me matar também como você matou aquele egípcio? Aí Moisés fica preocupado. Ele fica preocupado. E já descobriram que eu matei aquele egípcio. O que acontece com Moisés? Moisés, ele foge. Ele vai para Midian. E quando o rei do Egito fica sabendo que Moisés matou um egípcio, o rei do Egito quer matar Moisés também. Mas os soldados egípcios não conseguem achar Moisés. Como eu disse, Moisés vai parar em Midian, na cidade de Midian, e Moisés fica em frente a um poço. Ali, ele toma água, porque ele está com sede, toma água, e vem as filhas de Jetro. Jetro tinha 7 filhas, e as filhas de Jetro vêm trazer as ovelhas e as cabras para dar de água, para os animais tomarem. E quando ela chega à frente ao poço, dão água, chegam alguns pastores, querendo enxotar elas dali. E quando Moisés vê esse tipo de ato acontecendo, Moisés sai de onde ele estava ali no poço, ele sai e defende elas, manda aqueles pastores embora e dá água para as ovelhas e as cabras dos animais de Jetro. E as filhas de Jetro voltam para casa. Aí Jetro, por que vocês chegaram cedo? Um egípcio nos protegeu. Expulsou aqueles pastores que estavam querendo tirar a gente dali do poço, e ele nos protegeu e deu água para os nossos animais. Aí Jetro fala assim, então, vai lá, chame ele para ele jantar conosco. E Jetro dá a sua filha Zípora para Moisés. Eles se casam. E Moisés tem um filho chamado Gerson. E que diz aqui? Gerson disse, e Moisés disse, porque teve esse filho Gerson, que já significa, porque eu sou hóspede em terra estrangeira. Aqui no verso 23 diz assim, alguns anos depois, o rei do Egito morre. E os israelitas continuaram gemendo por causa da escravidão que eles estavam sofrendo. Eles pedem socorro. E Deus, ele ouve os gemidos dos israelitas. Ele ouve e Deus atende. O que essa história nos ensina? Que a mudança de planos que aconteceu, porque Deus estava preparando Moisés para ser o libertador do Egito. Moisés, através de Deus, ia libertar o povo de Israel do Egito, daquela escravidão. Eles estavam sofrendo aquela escravidão, que eles não tinham descanso, eles não descansavam, os feitores maltratavam os israelitas, eles não tinham paz, sossego, era todo dia trabalhando para o rei. E o povo de Israel se cansou. Que diz aqui, que fala aqui, Deus ouviu o gemido deles. E Deus lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou muito preocupado com eles. Por isso que Deus estava preparando Moisés para poder libertar o povo de Israel do Egito. O que nós entendemos aqui? Nós podemos fazer planos. Você pode fazer planos, mas Deus tem outros planos para você. Nós não sabemos. Você pode planejar isso, fazer plano, mas Deus tem outros planos para nós. Como Deus teve um plano para Moisés, que ele ia ser o libertador do Egito. Como eu disse, os egípcios estavam preparando Moisés para ser o próximo faraó. Mas não aconteceu. Moisés ia se tornar um libertador que ia libertar o povo de Israel do Egito. O que Moisés faria? Sucumbiria à atração do Egito?
e aos prazeres da corte? Ou suportaria dificuldades com seu povo aflito? Os acontecimentos logo o forçaram a tomar uma decisão. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto ao poço, que está lá em Êxodo capítulo 2, verso 15. Após o assassinato, Moisés não teve escolha, pelo menos no que diz respeito a permanecer no Egito. Assim, quaisquer que fossem os planos para que ele ocupasse o trono do Egito e se tornasse um deus, esses planos foram rapidamente destruídos. Em vez de se tornar um falso deus, Moisés serviria ao único Deus verdadeiro. Sem dúvida, na época em que fugiu, Moisés não tinha ideia do que o futuro reservava para ele. Em pouco tempo, os egípcios ficaram sabendo do caso e a notícia logo chegou com bastante exagero aos ouvidos do faraó. Disseram ao rei que esse ato significava muito mais e que Moisés planejava liderar seu povo contra os egípcios, derrubar o governo e assentar-se no trono. Disseram também que não poderia haver segurança para o reino enquanto Moisés estivesse vivo. Então os egípcios estavam preocupados. Olha, se Moisés está vivo ainda, ele pode ocupar o trono do Egito. Moisés pode nos destruir. Mas esse não era o plano de Moisés. O plano de Moisés era o quê? Libertar o povo de Israel da escravidão, que Deus estava preparando Moisés. O rei determinou que ele deveria morrer imediatamente. Mas Moisés, percebendo o perigo que corria, fugiu para a Arábia. Moisés fugiu para lá. Moisés viveu 120 anos, em Deuteronômio 34, 7. E sua vida pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos cada. Os primeiros 40 anos foram passados no Egito, muitos deles no Palácio Real. O segundo período de 40 anos foi vivido na casa de Jetro em Midian. Jetro se tornou sogro de Moisés e Jetro era o sacerdote de Midian. E Jetro, ele acreditava em Deus. Ele temia a Deus. Ele obedecia a Deus. E Jetro deixou Moisés morando ali na casa dele, como eu falei. Depois deu sua filha Zípora, eles se casaram, tiveram um filho chamado Gerson, e Moisés falou, foi peregrino em terra estrangeira. Quando o Gerson nasceu, Gerson significa isso, foi peregrino em terra estrangeira. E são os últimos 40 anos, no entanto, que ocupa a maior parte dos primeiros 5 livros da Bíblia. Esse período inclui a história do chamado inicial de Israel para testemunhar ao mundo que estava mergulhado na idolatria, revelando a natureza e o caráter do verdadeiro Deus. Vamos ver Deuteronômio, nós vamos ver o caráter do verdadeiro Deus. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 4, verso do 6 a 8. Deuteronômio, capítulo 4, versos do 6 a 8. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão, como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo, como o Senhor nosso Deus fica perto de nós.
Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos, ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhe dando hoje? Então, Deuteronômio 4, 6 a 8 diz que que eles tinham que obedecer à lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então, como eu disse, Moisés ele foi criado no Egito. Mas como diz aqui na lição, aqui na parte de quarta-feira, eu vou ler de novo. É impressionante que no final das contas, grande parte dessa educação que Moisés estava tendo no Egito seria inútil. O que ia ser de bom para Moisés? Ia ser bom o quê? Ter o conhecimento de Deus e de sua verdade. Então, meus queridos, essa foi a parte de quinta-feira da lição da Escola Sabatina do livro de Êxodo, a mudança de planos. Como eu disse, você pode fazer planos, mas Deus tem outros planos para você. Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. Que vocês tenham um final de semana bom. Que esse final de semana sempre seja na presença de Deus e durante a semana sempre seja na presença de Deus.